Boa noite. Eu me chamo André, tenho 25 anos e sou de Araguaína, onde nasci e me criei. Sempre fui um menino da cidade, mas eu gostava mesmo era quando meus pais iam para o sítio dos meus avós. Sempre em todos os feriados, ia toda a família para lá, para a gente poder comemorar o dia e comer a comida gostosa que só minha avó sabia fazer. Mas no feriado de São João, vimos um bicho que jamais iremos esquecer. Nós chegamos na casa dos meus avós já no finalzinho da tarde e não deu muito para a gente se divertir. Por isso deixamos para brincar só no outro dia. Deu tempo só de jantar e conversar um pouco antes de dormir. No outro dia acordamos bem cedo para brincar. E de criança lá tinha eu de 13 anos e tinha meus primos também. O Leandro de 12, a Maria de 13 e o caçula da turma, o Miquel de 8 anos. Sempre que a gente se reunia não dava coisa boa. Nós soltávamos as galinhas, corríamos atrás dos porcos e bagunçávamos o coxo das vacas. Os meus avós ficavam irados com a gente, mas nós fazíamos aquilo por brincadeira mesmo. Só que nesse feriado meus avós não estavam preocupados com o que a gente fazia. Eles pareciam estar apreensivos por outra coisa, que logo eu ia saber o que era. Então o tempo foi se passando, e logo a noite daquele segundo dia chegou. Acordei no meio da madrugada e vi uma movimentação estranha na casa. Meu avô sempre andando de um lado para o outro. Eu me levantei para ver do que se tratava, e quando meu avô me viu, me deu uma bronca e me mandou voltar para dormir, e que trancasse bem a minha porta. Não entendi aquele sermão dele, pois ele normalmente era bem calmo. E como sempre fui obediente, logo voltei para o quarto e tentei dormir. Mas só que comecei a ouvir passos pesados no pé da parede. Só que junto daqueles passos pesados, vi uma respiração ofegante e grossa. Na hora me arrepiei todo, pois não sabia o que era aquilo. Foi então que bem na hora meu avô entrou no quarto onde estava eu e meus primos, e ficou olhando pela fresta da porta. Mas logo depois saiu do quarto e novamente voltou para a sala. Aquilo me deixou muito curioso, então resolvi olhar também para ver o que era. Eu não devia ter olhado pela fresta da porta, pois o que vi não era desse mundo. Era um bicho grande todo peludo, parecia um gorila, tinha uma cabeça enorme e ficava sempre com a cabeça abaixada, como se tivesse sentindo o cheiro de algo no chão, que nem um cachorro faz. Aquele bicho ficou andando pelo terreiro até correr para a mata. Em pânico, corri para a minha cama e fiquei pensando em que bicho era aquele e o porquê de estar ali no sítio do meu avô. Não consegui dormir direito aquela noite, pois ficava direto me acordando com medo. E só no outro dia que escutei a conversa do meu pai e do meu avô, onde o meu avô contou o seguinte: eu tenho certeza que aquele bicho é o Januário, pois eu não quis vender meu terreno para ele, mas hoje mesmo vou acertar essas contas. Aquilo me deu um pânico na hora, pois achava que somente eu tinha visto aquela criatura, mas meu avô também viu, e sabia até quem ele era. Bom, eu e meus primos fomos brincar, e nem sabíamos do perigo que íamos correr aquela noite. Era de tardezinha quando meu pai e meu avô saíram de carro. Eles saíram dizendo que iam na casa do tal do Januário, que era o suposto homem que virava bicho. E ficamos na casa, só eu, meus primos, minha mãe, meus tios e suas esposas. Então o tempo foi se passando, e nada de meu pai e nem do meu avô voltar. E já batia as 9 horas da noite quando meus tios resolveram sair para ver se achavam eles. Mas aquela decisão fez com que nós ficássemos sozinhos. Meus tios então saíram para ir atrás do meu pai e do meu avô, e não demorou muito, até a gente escutar os cachorros latirem desesperadamente, e logo começamos a ouvir passos pesados lá fora. A esposa do meu tio, achando que era um deles querendo pregar uma peça na gente, resolveu olhar, mas no mesmo momento em que ela abriu a porta, ela fechou e começou a dizer assim pra gente: rápido, leva as crianças lá pro quarto, pois tem um bicho aí fora. E foi nessa hora que escutamos algo bater na porta, como se tivesse se jogado nela.
E logo em seguida escutamos um urro muito alto. E novamente aquilo que estava lá fora voltou a bater na porta. Em desespero, nós corremos para o quarto e nos trancamos lá. E aquele bicho continuou batendo na porta. E depois de várias batidas, ele conseguiu derrubar a porta e entrou de uma vez na casa do meu avô. O bicho primeiro passou correndo pelo corredor, indo até a cozinha, e deu para ouvir algo como garras deslizando pelo chão. Quando aquele bicho viu que não estávamos na cozinha, foi até o quarto e começou a bater na porta. Foi nessa hora que ouvimos um barulho de carro lá fora, e só assim que o bicho parou e logo saiu correndo. Depois só ouvimos diversos disparos de revólver e novamente um urro daquele bicho. Depois começamos a escutar meu pai chamar por a gente. Então saímos do quarto e vimos meu pai e meus tios que haviam voltado. Aquilo nos deu um alívio muito grande. Fomos logo contando o que tinha acontecido. Foi então que meu avô juntou todo mundo na sala e começou a falar. Tá com um mês que neguei vender as minhas terras para o Januário, um homem que recentemente veio morar perto daqui. Ele insistiu que eu vendesse, mas não vendi. E foi depois daquele dia que esse estranho bicho começou a aparecer por aqui. O primeiro que vi foram arranhões na porta. Depois 2 cachorros meus apareceram mortos, com mordidas bem grandes. E hoje ele invadiu a minha casa. Amanhã de manhã, vocês podem ir embora, porque aqui é muito perigoso. E quando aqui estiver mais calmo, vocês podem voltar, porque esse bicho não vai parar enquanto ferir a mim ou alguém da minha família. Mesmo o meu avô falando aquilo, os meus tios preferiram ficar e só levar as crianças e as mulheres para casa. Já os homens ficaram ali mesmo no sítio. No outro dia eles foram até a casa do Januário, mas que chegando lá não encontraram ninguém. E mesmo eles indo várias vezes em sua casa, nunca se encontraram com o homem. Até vi a família dele em sua casa e dizer que ele havia falecido em uma briga de bar ali na região mesmo. Mas com certeza não foi só uma briga, pois dizem que seu corpo foi encontrado crivado de balas. E talvez outra pessoa descobriu que ele virava bicho, e assim deu cabo dele. Hoje, sempre que vou na casa do meu avô, ele me conta desse caos do lobisomem, e sempre fala que tem um revólver e uma espingarda guardado em casa, para caso um bicho desses dê as caras novamente em suas terras. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje não tem data, pois foi a minha mãe que contou para nós, e ela, por sua vez, ouviu da sua avó. Minha mãe conta que tudo aconteceu há muitos anos atrás em Minas Gerais, onde vivia um rapaz novo. Ele tinha 3 filhos pequenos com sua esposa, que juntos tinham um sítio, onde plantavam cereais, criavam algumas vacas e porcos. Levavam uma vida tranquila, até que chegou uma noite de sexta-feira e algo macabro aconteceu. O rapaz de nome Joaquim começou a ouvir os porcos gritando no chiqueiro. Ele pegou sua espingarda imaginando que fosse um ladrão ou uma onça atacando os bichos e foi até o chiqueiro para ver o que estava acontecendo. Era meia-noite. Sua esposa ficou no rancho com seus filhos. Foi quando, de repente, ela ouviu um tiro e logo gritos do pobre rapaz. A moça de nome Ana ficou desesperada. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas depois do tiro, tudo ficou em silêncio. Foi então que a Ana deixou as crianças dormindo, se armou com a foice e foi em direção do chiqueiro. Quando ela estava chegando perto, ouviu os porcos devorando algo. Era um barulho de ossos quebrando. A moça chegou bem mais perto e clareou com o lampião. Foi quando viu aquela cena terrível e tenebrosa. Os animais estavam devorando seu esposo. Os olhos dos bichos brilhavam no escuro.
e eles continuavam a rasgar a carne do rapaz com ferocidade tremenda. Então Ana, aos prantos, correu para seu rancho temendo pela sua vida e de seus filhos, e mais do que depressa fugiu para o sítio vizinho de seus pais horrorizada. Chegando lá assustada, contou tudo para seus pais o que tinha acontecido. Colocou as crianças para dormir, mas naquela noite ninguém dormiu. Seu pai e seus irmãos ficaram de guarda, todos armados, para um possível ataque dos animais. E assim foi o resto daquela noite. Então, quando amanheceu, seu pai e seus irmãos foram no sítio para ver o que tinha acontecido e sepultar os restos mortais de Joaquim, mas não restou nada, nem os ossos do rapaz. Os porcos estavam normais, como se nada tivesse acontecido. Então eles mataram todos e levaram para longe dali, juntaram bastante lenha e queimaram todos até virarem cinzas. Depois fizeram um buraco e enterraram o que restou. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Eu me chamo Rogério. Tenho 53 anos e sou de Goiás. Gostaria de não contar qual é minha cidade, pois o que irei contar a seguir vai parecer loucura. Porém não é. Eu e meu primo vimos aquele bicho atrás da porteira. E mais, ele ficou de pé. Para ser o mais exato possível, isso me ocorreu há 23 anos. Não era época de quaresma e não tinha lua cheia. Muito menos casos de avistamentos estranhos em minha cidade, que é bem pacata por sinal. Tanto é que com seus mais de 70 mil habitantes, pouco se ouve falar de lobisomens, chupacabras, entre outros assuntos do tipo. Uma cidade típica do interior, onde praticamente todos vivem da roça. Pois bem, dei alguns detalhes, pois eu não estava preparado para ver aquilo. Foi algo que vou demorar a esquecer. Talvez nunca esqueça. E como disse, não era propício para ter a aparição de lobisomem. Sei disso porque foi no mês do meu aniversário, maio, e era uma noite limpa sem lua, só estrelas. E foi assim que tudo aconteceu. No dia do meu aniversário, saí junto com alguns colegas de trabalho para tomar algumas cervejas. E de lá ainda saí com meu primo para ir em casas noturnas da região. E só um detalhe, sou acostumado a beber. E se tem uma coisa que não me deixa bêbado, é a cerveja. E naquela noite eu não estava nem tonto. Estava lúcido e vendo bem as coisas ao meu redor, sendo que meu primo não bebeu, só me fez companhia. E ele também viu aquela criatura. Bom, era mais ou menos 2 ou 3 da manhã. Como era noite de sábado para domingo, estava despreocupado com o trabalho. Mas como ainda morava na casa de minha mãe, achei melhor voltar para ela não perder o sono. Então seguimos eu e meu primo para nossas casas. Na época a gente morava tudo perto, e não teria perigo dele ir sozinho ou eu. Mas só que na época, como não tinham muitos moradores, as ruas eram desertas e sem nenhum vivente. Mas como éramos acostumados, iria ser mais uma caminhada noturna. Só que não foi. Na esquina da nossa rua tinha um homem que criava um cavalo. E lá tinha uma área cercada e uma porteira de madeira. Era só para o cavalo não fugir mesmo. Pois bem, eu e meu primo seguíamos por uma rua antes da nossa, um pouco antes desse lugar. E logo de longe avistamos algo que parecia alguém sentado atrás da porteira, e vários cães latindo pro rumo daquilo. O cavalo, coitado, relinchava tanto que parecia que ia pedir socorro. E pensamos logo que fosse algum bebum ali da região. Só que quanto mais a gente se aproximava, mais forma aquilo ia tomando. E não parecia uma pessoa, e sim uma coisa que é difícil de descrever, já que suas costas eram bem peludas, mas estranhamente parte das suas pernas e braços não era. Mas até então aquilo estava de costas,
E foi quando fomos passando perto da porteira para seguir até nossa casa que o bicho ficou de pé. E com certeza não era uma pessoa, pois tinha as pernas dobradas e uma cara de cachorro muito medonha. O mais estranho era o tamanho de suas orelhas, grandes que chegavam a bater no seu ombro. E nem preciso dizer que assim que vimos aquilo de pé olhando pra gente, corremos como nunca até nossa casa. E por nenhum momento olhei para trás, mas diz meu primo que olhou e viu o bicho continuar de pé no mesmo lugar. Chegamos em casa desesperados chamando pela minha mãe, que logo abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo. Contamos do que vimos para ela, e logo eu, meu primo e mais alguns parentes voltamos até a esquina para ver o tal bicho. Mas ele não estava mais lá, e creio que não estivesse tão longe, já que ouvi muitos cães latindo. Após todo o alvoroço, fomos cada um para suas casas, e naquela noite não dormi de jeito nenhum. Fiquei abismado de ver aquela criatura, que soube logo que era um lobisomem. Porém, o mais estranho foi que ninguém mais viu ele. O bicho tomou um chá de sumiço e foi embora. Nunca mais apareceu por aqui. Até os dias de hoje, nunca mais ouvi falar de nenhum caso dessa região. Claro que procurei antes para saber, mas nada. Só foi uma vez. Mas creio que ele ainda esteja por aí, rondando pela minha região. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. Venho aqui para contar mais um relato de minha mãe. Bom, o ano era 1930. Seu Raimundo vivia com sua família em uma fazenda no interior de Minas. Na época, trabalhava para um fazendeiro cafeicultor. Mas seu Raimundo tinha um sonho de comprar sua terrinha, e com muito trabalho foi juntando dinheiro. O fazendeiro gostava muito dele porque era honesto e muito trabalhador. Então, o ajudou a realizar o seu sonho. E depois de muita luta foi ver uma propriedade a cerca de uns 5 quilômetros da fazenda de onde ele morava. Conversou com o dono que já fazia muito tempo que tentava vender o sítio e que tinha 20 alqueires de terra. Como não conseguia vender por um preço mais caro, fez por um preço bom para seu Raimundo, que não pensou duas vezes e logo fechou o negócio. Terra fértil com um pasto bem cercado, uma palhada boa para o plantio, sua casa que precisava de uma reforma. Com o dinheiro que sobrou, seu Raimundo fez uma reforma e comprou algumas cabeças de gado. Seu patrão ainda deu mais algumas para ele, em agradecimento depois de muitos anos de serviço prestado. Mas sempre que dava uma folga, seu Raimundo trabalhava na fazenda de seu amigo. Mas lhe veio uma dúvida. Porque ninguém se interessou por aquelas terras, questionou para sua esposa e disse que poderia ser um preço muito alto. Aí ele concordou. Pois bem, tudo ia seguindo tranquilo, até que uma noite todos da casa já estavam dormindo, quando ouviram alguma coisa lá fora. Pareciam gritos de uma mulher em lamentos. Dona Iracema perguntou para seu marido se ele tinha ouvido aquilo, e seu Raimundo disse que sim, e falou que poderia ser alguém pedindo socorro. Dona Iracema, muito desconfiada, olhou pela fresta da janela. A lua estava bem clara e viu aquela criatura horrível, algo que nunca tinha visto em toda sua vida. Uma mulher de cabelos longos, mas que não tinha carne em seu rosto. Seus braços e pernas eram puro osso. Era só a pele grudada e uma carniça que tomava conta do lugar. Aquilo ficou parado na frente da casa, mas por um motivo desconhecido não conseguia entrar e ficou ali até começar a clarear o dia. Ninguém conseguiu dormir naquela casa. O pavor tomou conta de todos e a criatura sumiu quando o sol saiu. E seu Raimundo disse para sua esposa o seguinte: vou até ao povoado chamar o Padre Sebastião. O Padre Sebastião era amigo de longa data da família. Na fazenda sempre ia fazer visitas. Tinha dias que até dormia por lá. Era a mesma coisa de ser da família. Então seu Raimundo arriou seu cavalo
e foi conversar com o padre Sebastião. Mas o padre não acreditava muito nessas coisas, até levava na brincadeira, mas mesmo assim aceitou vir benzer a casa, e assim foi feito. Mesmo sendo cético, ele veio e começou a benzer a propriedade. Já era 8 horas da noite quando ele terminou. Logo depois de jantar e conversar bastante, o padre Sebastião falou o seguinte: eu vou para casa, pois já está ficando tarde, e a minha jornada é longa. Seu Raimundo e sua esposa insistiram para ele dormir no sítio, e quando amanhecer, retornava para sua casa. Ainda avisaram que ele poderia encontrar-se com aquela criatura, mas o padre deu uma risada e ainda brincou, e falou o seguinte: isso não existe, deve ser alguém querendo assustar vocês. Bom, mesmo depois dos avisos, o padre montou em seu cavalo, se despediu e foi embora. Mas quando estava chegando perto da porteira, o seu cavalo empacou e refugou. Não queria atravessar a porteira de forma nenhuma. Quase derrubou o padre no chão. Então ele desceu e tentou puxar a rédea, mas o animal não queria ir. Foi aí que aquele fedor de carniça começou a tomar conta do lugar. Logo veio um vento estranho e gritos de lamentos ao longe que vinham na sua direção. Só então que ele se lembrou do que seu Raimundo havia falado. No desespero, conseguiu puxar seu cavalo e montou, e mais do que depressa voltou para a casa do seu amigo, e a criatura vinha atrás dele. Chegando lá, pulou do cavalo e começou a bater na porta, que logo abriram, e o padre entrou quase desmaiando de medo. Ele rapidamente começou a benzer a casa e dizia o seguinte: te benzo de dentro que de fora não tive tempo. Só então que a criatura foi se afastando aos poucos. Depois de mais uma longa noite de terror, eles procuraram um homem que vendeu as terras, para saber que era o antigo proprietário, e descobriram que era de uma mulher, que em vida foi muito perversa com todos. A própria família a abandonou, e ninguém sabe ao certo qual foi o seu destino, pois ela desapareceu misteriosamente. Depois de saber do caso, o padre Sebastião e seu Raimundo voltaram para o sítio. Então novamente o padre benzeu toda a propriedade e disse a ele para fazer uma capelinha perto da porteira. E desde então, nunca mais se teve casos dessa criatura. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Eu me chamo Miguel. Sou morador de Volta Redonda, que fica no Rio de Janeiro. O que vou contar a seguir sei que muitos não vão gostar, pois por muito tempo segui falsas ideologias e me uni a pessoas más, a quais por influência delas sempre fui obrigado a fazer coisas que eu não queria fazer, mas fazia aquilo só para ser aceito no meio deles. Porém tudo mudou naquela noite terrível. Bom, minha história começa em 2006. Eu tinha 19 anos de idade. Nesse tempo arrumei um trabalho numa locadora de filmes. E foi nessa época que conheci alguns amigos que curtiam as mesmas coisas que eu. E foi por influência deles que fiz coisas absurdas. A gente sempre se reunia nas sextas para conversar, mas quando me dei conta já estávamos fumando e bebendo em cemitérios. Sim, pode parecer absurdo, mas eu ia a cemitérios para conversar com os amigos, que curtiam rock e ideologias satanistas. Hoje não tenho toda essa coragem. Continuando o relato. Ali na resenha com os amigos era muito bom, nem me dava conta do perigo que estava trazendo para minha vida. E foi aí que começamos a fazer coisas ainda mais absurdas. Lembro que numa certa vez um desses meus amigos trouxe um livro de magia negra. Ele sempre lia as coisas do livro pra gente e nos mandava pedir coisas a Lúcifer. Como todos faziam aquilo, eu fui e comecei a fazer também, mas nada de estranho me ocorria.
e continuamos a beber e fazer coisas sem pensar nas consequências. Mas tudo mudou naquela noite assustadora. Numa certa sexta-feira, alguns amigos me convidaram para ir no cemitério que a gente sempre ia. E isso já era lá para as 9 horas da noite, hora em que eu fechava a locadora e ia para minha casa. Eu ainda disse que estava sem grana para comprar o vinho, mas meus amigos insistiram dizendo que não precisava. E assim fui. Mas fui com a sensação estranha de que algo ruim aconteceria. Em cima dos túmulos e bebendo vinho, estávamos como qualquer outro dia. Porém, logo começou uma ventania forte, tão forte que as árvores balançavam fazendo barulhos estranhos. E junto da ventania veio um assobio, desses que o vento faz. Mas continuamos a nossa resenha, até que do nada, ouvimos meio que um gemido ou choro, uma coisa bem feia. Na brincadeira, meus amigos começaram a xingar e chamar por aquilo. Só que não foi uma boa ideia, pois assim que eles calaram a boca, ouvimos um grito assustador vindo daqueles túmulos, já bem próximo da gente. Com medo, já começamos a correr para fugir dali, e nem sei o que aconteceu com meus amigos naquela noite, já que cada um foi para um lado. Sei que aquela coisa que gritava vinha vindo atrás de mim, e ouvi quando ficou na porta do cemitério gritando, de um jeito que nunca vou me esquecer. Corri que até perdi o rumo, mas depois de me acalmar fui para minha casa. O medo que eu estava foi tão grande que até tive um pesadelo aquela noite. Era como um cavalo correndo atrás de mim, mas que ao mesmo tempo esse cavalo tinha um rosto humano e gritava como aquela coisa do cemitério. Só no outro dia que me encontrei com os amigos novamente, e por Deus, todos estavam bem, mas pareciam não ter aprendido a lição. E ali decidi que nunca mais iria para cemitério algum, seja para visitar ou fazer qualquer outra coisa. Até me intriguei com 2 amigos por causa disso, mas ainda sou amigo de outros 2, que também ouviram aquilo. E até hoje não sabemos o que gritou daquele jeito. Em resumo, aquela noite foi terrível. Nós não vimos o que correu atrás da gente, mas coisa boa não ia fazer. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.